Este é a sequência do discurso proferido em 8 de abril de 1977, Nova York, Nova York. Ele se aprofunda na missão e nos desafios do movimento de unificação, apresentando-o como o caminho messiânico de sofrimento e sacrifício para unir todas as religiões sob Deus. O pai enfatiza a necessidade de um pensamento e de uma vida absolutamente altruístas para se libertar da realidade satânica. Ele detalha as dificuldades enfrentadas, incluindo perseguições externas, de governos e outras religiões, e internas, dúvidas dos membros, infiltrações, afirmando sua própria resiliência e vontade de aço para absorver ataques e, assim, transcender a crucificação de Jesus ainda em vida na Terra. O discurso revisita a vitória dos eventos de 1976, Yankee Stadium e Washington Monument, como um milagre e o ápice da história providencial. Declara o 18º aniversário dos verdadeiros pais como o início da maturidade do movimento e prevê o reconhecimento de sua dignidade e autoridade. Critica a oposição do cristianismo e da América, atribuindo seu declínio à recusa em aceitar a nova verdade, e afirma que a esperança para eles reside em aceitar a unificação. Temos aqui uma profunda reinterpretação de narrativas bíblicas, como a de Caim e Abel, Esaú e Jacó, e Tamar, como parte do processo de restauração da linhagem humana, culminando no nascimento de Jesus e, finalmente, na missão dos verdadeiros pais. É enfatizado que a salvação completa, física e espiritual, só pode ser alcançada por meio da bênção e da geração de filhos espirituais e físicos, seguindo um curso de 7 anos. O orador faz uma declaração formidável de ter alcançado a liberação do próprio Deus e desafia os membros a herdarem sua missão, tornando-se outros Reverendo Moon que superem seu recorde, prometendo que isso trará glória e vitória para todos. Então vamos ao discurso. Capítulo 24. O Dia dos Verdadeiros Pais, a partir do ponto de vista histórico. 8 de abril de 1977. Nova York, Nova York. Nosso motivo para a unificação. Quem somos nós? O movimento de unificação. A palavra unificação é uma grandiosa palavra, indicando que queremos abraçar todas as religiões e que assim podemos unir todas elas em uma única. Desejamos isso para nosso próprio propósito satânico? Não. Queremos trazê-las para o trono de Deus. Esse é o significado da palavra unificação. O movimento de unificação deve trilhar o caminho messiânico, o caminho de sofrimento e ataques. É a estrada que começa no mais profundo da miséria humana e eleva todos ao caminho para o trono de Deus. Essa é a estrada que nós, como unificacionistas, estamos empreendendo. Estamos assumindo a responsabilidade para tornar esse mundo um mundo religioso. Entretanto, devemos deixar nossos motivos muito claros. Estamos aqui para o benefício da Igreja de Unificação ou para o benefício do céu e terra? O movimento de unificação existe somente para servir Deus e a humanidade. Essa é a forma como Deus pensa, e essa é a forma como devemos pensar. Por essa razão, recebemos a dor do sofrimento e a dificuldade. Mas não podemos ser libertados da realidade satânica, a menos que pensemos: isto é por Deus e pela humanidade. O mundo satânico é totalmente autocentrado, e a fim de nos liberarmos disso, devemos viver uma forma de vida absolutamente diferente. Enquanto vivemos esta vida absoluta, nos liberaremos da influência satânica. Isto está claro? Quando você sai para testemunhar e restaurar material, às vezes você pode pensar: eu não sou bom para isto. Estou tão cansado que apenas não posso ir em frente. Essa desculpa somente é aceitável se você está pensando em si mesmo. Mas quando você coloca Deus na fotografia e reivindica que está centrado no universo e centrado na humanidade, então você não pode reclamar ou dizer que está cansado. Você pode pensar que muitos membros da Igreja de Unificação estão trabalhando muito duro, mas a partir do ponto de vista de Deus, isto não é verdade. Vocês ainda não alcançaram o padrão estabelecido por Deus. Você pode perseverar por um tempo, mas então chega um ponto quando você desiste. Chega. Você diz:
Eu quero descansar agora e fazer coisas da minha própria maneira. Então sua atitude se torna um grande gancho. Satanás está sempre assistindo e dirá: olha, você disse que estava trabalhando 100% por Deus e pela humanidade, mas suas ações levaram você para longe disso. Tempos mais difíceis estão vindo. É claro que às vezes você cansa e fica fraco, e às vezes você fica doente. Mas em todas essas vezes você deve pensar: Deus, o Senhor tem sofrido mais do que eu tenho sofrido. Verdadeiros pais, vocês têm sofrido mais do que eu tenho sofrido. Pai Celestial, há muitos irmãos e irmãs neste mundo que estão sofrendo mais do que eu. Eu sou tão grato que posso fazer isso. E enquanto minha vida durar, eu continuarei. Quando você fala sobre sua gratidão e vive através disto, Satanás não tem como enganchá-lo. Então, você está totalmente livre para seguir além da realidade satânica e ser como Jesus, completamente uma unidade com Deus. Eu não digo isto para movê-los a trabalhar. Este é o princípio básico de Deus. Eu quero que vocês saibam que a conclusão lógica deste princípio é que dias até mesmo mais difíceis virão para o movimento de unificação. Vocês podem pensar que a cada dia nossa forma de vida fica cada vez mais difícil, com mais perseguição e pressão. Mas eu quero que vocês compreendam que isto é o sinal de que estamos mais próximos de nossa total liberação das influências satânicas. O segmento final de nossa jornada de nos libertarmos da realidade satânica é o ano de 1976 até junho de 1977. Uma fonte do Congresso me informou alguns dias atrás que desde nosso envolvimento nos assuntos Watergate, o governo americano recebeu muitas cartas tanto de protesto como de aprovação à Igreja de Unificação, e disputas sobre nossa igreja se desenvolveram dentro dos altos escalões do governo. Essa fonte disse que não houve uma batalha tão aquecida sobre um tema em particular desde o Watergate. Estamos criando um evento mundial, não estamos? Veremos o mundo inteiro vindo contra nós, e mesmo agora sentimos a pressão do mundo sobre nossos ombros. Nossos inimigos não criarão apenas protestos nacionais e mundiais contra mim, mas utilizarão táticas sujas para nos destruir. Por exemplo, os comunistas se infiltrarão e se comportarão como membros dedicados. Uma vez que eles obtenham confiança, começarão a fazer todos os tipos de tumultos, e finalmente suas ações refletirão sobre mim. Esse é o objetivo deles, mas estou muito ciente desta tática. Quão lamentável é a minha situação. Já estou recebendo todos os tipos de acusação e perseguição externa, mas até mesmo pior, há pessoas que estão calculando como me envergonhar dentro da Igreja de Unificação. Não há nenhum lugar onde eu possa escapar desta ardente batalha. Como você me vê? Eu sou um homem duro de convicção e vontade de aço, com a direção de seguir até o fim? Ou eu sou o tipo de pessoa que é tão tímida e amedrontada que eu nem mesmo posso falar? Eu sou um homem de extremos, e ninguém tem uma vontade mais determinada do que eu. Por um lado, eu sou temperado com calor e brilhando como fogo. Mas eu também sou como uma pessoa sem ossos, que pode apanhar e permanecer paciente, nunca desejando revanche e nunca amaldiçoando alguém. Eu penso que sendo temperado como fogo e com vontade de aço, como também sendo paciente para suportar, é como Deus quer que eu seja, e estou tentando realizar isto. No momento de sua morte, Jesus perdoou aqueles que o assassinaram. Minha determinação é que em minha própria vida, eu abençoarei meus inimigos, perseverando e absorvendo todos os ataques e dor que o mundo possa me causar. Eu quero estabelecer essa condição enquanto ainda estou na terra. Jesus Cristo se liberou do mundo satânico por sua crucifixão, mas eu pretendo seguir além da realidade da crucifixão enquanto estou na terra. Por que eu tenho esta determinação? Deus quer ver esse padrão vitorioso selado aqui na terra, não apenas na realidade espiritual. Necessitamos um fundamento vitorioso aqui na terra, a liberação completa da influência satânica. Esta é minha missão. Eu vim liberar a humanidade de todas as influências satânicas, e para ser vitorioso, eu tenho que seguir além da realidade satânica aqui na terra. Vocês compreendem que o pináculo desta providência foi alcançado na turnê do Monumento de Washington.
Então, em 23 de fevereiro de 1977, o aniversário dos verdadeiros pais, eu ofereci uma extraordinária oração, perdoando céu e terra e declarando um novo dia e uma nova história. Vocês podem captar o significado do novo dia e da nova história? Este é o trabalho que estamos empreendendo exatamente agora. Hoje é o 18º aniversário dos verdadeiros pais. Seu 18º aniversário marca o início de sua maturidade. E eu entendo que na América alguns estados permitem que as pessoas com 18 anos votem, reconhecendo-os como adultos. A verdade sobre esse assunto é que as mulheres amadurecem antes dos homens. As mulheres se tornam adultas na idade de 18 anos, mas geralmente os homens levam mais 3 anos, amadurecendo na idade de 21 anos. Os 3 anos restantes até o 21º aniversário dos verdadeiros pais será uma zona na qual podemos totalmente consumar nosso trabalho. Este é o período em que restauraremos a dignidade e a autoridade da Igreja de Unificação. A Igreja de Unificação será então capaz de se colocar diante do mundo como devido. Não é um comando de Deus que eu permaneça para sempre quieto e humilde enquanto recebo perseguição. Quando todas as condições estão estabelecidas, Deus me pedirá para declarar minha dignidade e autoridade como um indivíduo e como o centro da família celeste, da sociedade, da nação e do mundo. O tempo virá quando reivindicaremos o verdadeiro amor e autoridade de Deus. Os 6.000 anos bíblicos da história de Deus realmente equivalem a muitos milhares de anos físicos. Deus tem esperado pelo dia quando um único homem viria para a Terra e que captaria verdadeiramente seu conceito, possuindo sua própria vontade e convicção de lutar, e declarando vitória sobre todo o mundo satânico. Isto está ocorrendo agora. Somente com este ponto de vista você pode ver quão verdadeiramente importante é este dia. Mesmo se eu morrer agora, não serei um fracasso. Eu seguirei para o mundo espiritual com dignidade, poder e autoridade, e estarei diante do Pai Celeste para receber suas boas-vindas. Enquanto isso, meu trabalho na Terra continuará. Vocês acreditam nisto? Já estamos fora da realidade satânica. Eu já fui além disso. A obra de restauração tem se processado através da aplicação do princípio de Deus, e essa fórmula de restauração resistirá. Ela estava no início, ela existe agora, e permanecerá até que tenha totalmente liquidado toda a influência satânica. Então não precisaremos mais aplicar esta fórmula. Quando eu declaro que tenho obtido vitória e transcendido ao mundo satânico, isto não significa que eu tenha seguido sozinho. Todo o mundo espiritual também se moveu comigo. Como vocês sabem, o mundo espiritual é equivalente ao mundo angélico. Anjos, por natureza, estavam destinados a seguir o caminho de Adão como seus servos na criação original. Contudo, não somente os anjos deveriam seguir Adão em seu crescimento, mesmo Deus seguiria Adão. Este é o princípio. Estou deixando o mundo satânico para trás, e enquanto estou me movendo mais para longe dele, Deus está estabelecendo uma nova soberania aqui na Terra. Quando essa soberania é finalmente declarada por Deus, qualquer pessoa ou qualquer poder que se opor será quebrado. A nação cristã da América é um gigante entre as nações soberanas do mundo. Mas se a América se coloca contra a dignidade do céu, a América será quebrada. Esse é o julgamento do céu. O cristianismo prosperou por 2.000 anos, mas nas 2 décadas desde 1960, ele começou um movimento de declínio. Eu quero claramente declarar que a razão para esse declínio é a oposição dos cristãos para a nova soberania, o novo poder e a nova verdade de Deus. Se a esfera cultural cristã continua em tal tendência, então ela será capturada por um declínio inevitável. Por outro lado, se o cristianismo me aceitar e se arrepender, e se a América me aceitar e se arrepender, então há um fio de esperança. Não há outra maneira para a América ou o cristianismo encontrarem esperança. Muitas pessoas podem pensar que esta declaração é orgulhosa e blasfema, mas eu declarei isto com a autoridade de todo o mundo espiritual, o qual já apoia isto. Eu meramente devo testemunhar a verdade. Satanás deve reconhecer você. Uma vez que podemos criar nossa própria sociedade fora da influência satânica, deveríamos parar de nos preocupar sobre o resto do mundo e dizer:
Deixe-os apenas seguir para o inferno. Se deixamos o mundo sozinho, certamente ele declinará e morrerá. Vocês acham que esta é a vontade de Deus? Eu sei que essa não é a vontade de Deus. Embora estejamos vivendo no mesmo mundo, nosso reino é diferente. E tal como Deus enviou seu Filho Jesus de seu trono para este mundo decaído, Deus está agora enviando vocês para salvá-lo. Estou agora ordenando que vocês saiam para o mundo satânico, para salvar o mundo, mesmo arriscando suas vidas. Eu quero que vocês estabeleçam a condição de que trilharão o mesmo caminho que os verdadeiros pais trilharam. Eu trilhei esta estrada de sofrimento por 33 anos, e por seu estabelecimento das condições necessárias nos próximos 3 anos e meio, eu gostaria de dar a vocês toda a bênção de terem trilhado o mesmo caminho que eu trilhei. Estou seguro de que agora vocês desejam esquecer suas missões de vender e testemunhar, e apenas desejam estar unidos comigo, porque desta forma é mais fácil. Isso não é o que eu quero. Se alguém me segue para andar de forma fácil, eu virarei você e o enviarei de volta ao mundo satânico. Você ainda não estabeleceu a condição de indenização para que possa estar completamente livre. E somente após trabalhar para pagar sua indenização, você pode vir comigo. Quem irá testificar que você pagou sua indenização? Satanás deve ser sua testemunha, e você deve seguir para o mundo de Satanás e obter sua assinatura para trazer para Deus. Muitas pessoas não entendem que devem seguir este curso para superar o mundo satânico, e pensam que Deus é tão fraco e vulnerável. Eles até mesmo dizem que não há nenhum Deus. Mas Deus está esperando pelo homem que sai para o mundo decaído para sofrer e vencer sobre Satanás. Satanás deve dizer: Deus, eu não tenho nenhuma acusação para fazer sobre esta pessoa. Deus tem esperado por seus filhos que obtenham esse tipo de reconhecimento, para que ele possa livremente exercer seu poder. Vocês querem tomar o caminho fácil e meramente me seguirem? Ou vocês querem seguir para o mundo satânico e lutar? Vocês querem desafiar todas as dificuldades que possam encontrar, até mesmo ao custo de suas vidas? Você deve amar aqueles no mundo satânico tanto quanto você ama Deus e tanto quanto você me ama. É somente sobre essa condição que você receberá a aprovação por Deus e por mim mesmo. Essa é a forma de Deus. Deus e eu não reclamaremos se todos vocês amam mais o mundo satânico. Você necessita 2 elementos antes que possa vir ao trono de Deus. Primeiro, você necessita de filhos espirituais, pois tendo filhos espirituais, você pode liberar o mundo espiritual. Segundo, você necessita de filhos físicos, pois através deles você pode liberar o mundo físico. Deus e eu queremos que vocês sigam para o mundo satânico e lutem para obter estas 2 condições. No padrão habitual de sua vida na Igreja de Unificação, seus 3 primeiros anos são devotados em obter seus filhos espirituais. Nos 3 anos após receber a bênção, você pode receber a bênção de ter filhos físicos. No total, estão envolvidos 7 anos. Cada um de vocês deve seguir através deste curso de 7 anos, a fim de obter tudo do céu e terra. A criação exigiu 6 dias, com Deus descansando no 7º dia. Da mesma forma, devemos estabelecer a condição de trabalhar por 7 anos no curso de recriação. Se não pode fazer isto, você está somente me seguindo externamente, mesmo se você é um líder em nossa igreja ou alguém dos 36 casais abençoados. A menos que uma pessoa não trabalhe por sua própria realização neste princípio, ela não é merecedora de mim e não pode verdadeiramente me seguir. Mesmo agora eu seguirei o caminho de mais sofrimento e dor, mas não um caminho de estupidez. Eu vim para a América para incitar esta nação, esperando que ela venha contra mim. Eu não vim elevar minha própria honra ou dignidade, mas somente pelo propósito de Deus. Pelo benefício de Deus, eu incitei controvérsia e deixei a América vir contra mim. Há turbilhão de mentiras em nosso caminho, mas seguiremos para sermos vitoriosos. Eu sou o capitão que está guiando o navio através da tempestade. A América entrou em uma nova era, a idade dos desprogramadores, e os americanos estão me examinando de perto, tentando encontrar uma falta. Eles não encontrarão nenhuma falta, porque eu não tenho feito nada de errado. Quem entre os pais peregrinos no Mayflower tinham um visto para vir para a América?
Eles vieram com convicção religiosa em nome de Deus. Eles vieram para esta terra totalmente abnegados em prol da vontade de Deus. Pela mesma razão, mas no nível universal, os jovens da Igreja de Unificação se reuniram na América em nome de Deus, para estabelecer o reino de Deus aqui na Terra. Quando os pais peregrinos vieram da Europa em nome de Deus, eles realmente eram imigrantes ilegais, mas a providência de Deus estava com eles. Somos a nova era dos pais peregrinos do universo, e embora esta nação possa pensar que somos imigrantes ilegais, Deus está do nosso lado. Definitivamente, Deus superará esta negatividade e oposição. A Igreja de Unificação é o primeiro movimento de liberação. Nenhum dos líderes religiosos de hoje está pensando em tal escala. Somente eu estou assumindo uma posição sem medo, falando diretamente por Deus, tão seriamente que estou disposto a dar minha vida para declarar minha mensagem. Pode haver algum comunista espião ou agente do governo ouvindo aqui, ansioso para encontrar algo naquilo que eu tenha dito. Deixe-os escutar. Indiferentemente de quem está ouvindo, há certas coisas que eu devo declarar. Se eu não declaro estas coisas, então não estarei obedecendo à ordem de Deus. Quem trará a ressurreição da humanidade? Nem o cristianismo, nem o judaísmo e nem mesmo o comunismo, mas os membros do movimento de unificação. Temos o poder, temos o conhecimento e temos a convicção para ressuscitar esta nação e todas as nações do mundo. Vocês têm confiança em fazer isto? Levantem as mãos, aqueles que têm tal confiança. Esta é nossa responsabilidade. Este 18º Dia dos Pais é um dia muito significante. Vocês devem compreender totalmente onde estão e qual é sua missão. Eu expliquei para vocês que tipo de atitude trouxe a queda e que, empreendendo de todo o coração sua missão, vocês podem liberar o homem das condições que conduzem à queda. No futuro, ninguém acusará você de ser uma pessoa autocentrada ou de estar viciado em amor autocentrado. Agora, vocês têm a oportunidade de serem liberados da linhagem e da influência satânica. Embora estejam deixando a realidade satânica, Satanás ainda tem uma reivindicação sobre seu corpo, porque você nasceu na linhagem dele. Entretanto, se sua lealdade com Deus é 100%, embora tenha aquele fio amarrado em você, Satanás não tem nenhum poder para puxá-lo. Você deve lembrar que o fio ainda está amarrado, pois Satanás reconhece que seu sangue é o dele. Mas ele também deve compreender que você foi restaurado para uma posição fora da realidade satânica, a posição de anjos que não caíram. Como você pode criar sua ponte no mundo satânico? Quando Deus criou o homem no Jardim do Éden, ele foi auxiliado pelos anjos. Em sua recriação também, você necessita a ajuda de Deus e dos anjos. Um anjo é bom e puro, mas até a aparição de Adão e Eva aperfeiçoados, o anjo não está livre para aperfeiçoar-se. Sem a perfeição de Adão e Eva, o mundo angélico não pode ser aperfeiçoado. Para se elevar à posição de Adão físico, você deve estar cercado por filhos espirituais na posição dos 3 arcanjos. Agora que está em uma área isolada do mundo decaído, você pode criar sua própria defesa espiritual, obtendo filhos espirituais do mundo satânico. Com a ajuda de Deus e daqueles na posição angélica, você pode colocar-se na posição de Adão. Então, você está pronto para ter seus próprios filhos. Para estabelecer sua ressurreição física, você deve dar nascimento a filhos de Deus, que podem ser restaurados no mundo satânico. Esses filhos servirão no papel de seu corpo. Gerando e criando seus filhos físicos puros, você está ligando o mundo espiritual ao mundo físico através de si mesmo, porque a queda do homem veio no estágio de crescimento. Primeiramente, você deve se restaurar ao nível de crescimento, a posição de Adão e Eva antes da queda. A realidade de perfeição foi deixada irrealizada por Adão e Eva, e deve ser preenchida quando se fizerem como Adão e Eva aperfeiçoados e obter o direito de dar nascimento aos seus próprios filhos e filhas. Você pode seguir através de todo este processo em 7 anos, tal como a criação total foi realizada em um período de 7 dias. Neste período de 7 anos, você seguirá através de 3 estágios.
Primeiro, você já deve estar separado do mundo satânico e estar sendo elevado à posição de anjos não decaídos. Segundo, você se elevará ao nível de crescimento, à posição de Adão e Eva restaurados. Porque a queda ocorreu entre esposo e esposa, você deve realizar o nível de Adão e Eva como casais. O terceiro estágio de perfeição é o nível de paz. Não importa quão grande se torna enquanto está sendo restaurado, você ainda é o produto do mundo satânico. Você nasceu na linhagem satânica e ainda tem laços com o mundo satânico, os quais não podem ser cortados completamente. Entretanto, seus filhos nascerão em nome de Deus, não tendo nada com o mundo satânico, e eles serão a pedra de ascensão pela qual você se elevará à posição de Adão aperfeiçoado, e então para a posição paternal. Há sempre uma chance para alguma coisa sair errado, enquanto seus filhos e filhas crescem em direção à perfeição e à bênção. Você deve tomar constante cuidado na educação de seus filhos, até que eles estejam maduros e que você possa abençoá-los em matrimônio celeste. A que ponto você pode estar totalmente enxertado na linhagem do céu? O momento em que você recebe a bênção dos verdadeiros pais é o maior momento, quando seus laços com sua linhagem satânica são cortados e você se torna parte da linhagem celeste. A maioria dos casamentos no mundo não estão centrados em Deus, mas na Igreja de Unificação. Nosso maior orgulho é que, em nome dos verdadeiros pais, os casais podem entrar na linhagem celeste centrada em Deus. Nesse momento, eles se tornam os herdeiros diretos de Deus. Através da bênção, o processo da queda pode ser totalmente invertido. Mas essa inversão deve ser completa, pois se algum minúsculo buraco permanece, então Satanás o reivindicará. Vocês devem se tornar verdadeiros pais. Eu conheço o segredo de Satanás. E não importa o que o mundo satânico tentará fazer, ele está destinado a se esmigalhar. Estamos do lado do princípio de Deus. Entretanto, um pioneiro ou precursor é necessário para abrir todos os estágios de restauração. Até que um homem pavimente o caminho, ninguém será capaz de encontrá-lo. Esta é a chave mais importante. A estrada de restauração segue uma fórmula precisa, mas alguém deve ser pioneiro nesta fórmula. Logo que você entenda a fórmula, tudo o que deve fazer é aplicá-la a fim de obter o mesmo resultado. Você pode ser restaurado como homem e mulher individual até o nível de crescimento. Mas para entrar na perfeição, você necessita receber a bênção e gerar filhos. Após um período de 7 anos educando seus filhos, você pode alcançar a perfeição da perfeição. Você também deve estar protegido e escoltado por seus filhos espirituais na posição angelical. Você necessita de anjos ao seu redor. E esse é o motivo pelo qual ter filhos espirituais é uma exigência mais essencial para receber a bênção. Com eles na posição de anjos para escoltá-lo, você pode atingir o nível de Adão e Eva antes da queda e se qualificar para receber a bênção. Você deve ser capaz de vir ao trono de Deus, tendo completado cada um dos níveis em sua vida na terra. O nível de anjo restaurado, o nível de filho e filha aperfeiçoado, e o nível de ter educado seus filhos aperfeiçoados. Todas estas 3 posições devem ser recuperadas do mundo satânico. Sua linhagem se reunirá atrás de você, iniciando com seus filhos, com cada um deles em um destes 3 diferentes níveis de maturidade. Entre seus descendentes, você verá cada nível de realização. De geração em geração, sua linhagem expandirá para uma escala cada vez maior, desde o nível familiar para o nível social e os níveis nacional, mundial e universal. Embora eu tenha ido, esta expansão continuará, progredindo mais e mais através dos anos. A realidade de sua própria linhagem será cada vez maior. Seu destino é a eterna moradia dos verdadeiros pais. A mãe e eu não seremos os únicos verdadeiros pais. Minha meta é fazer de todos vocês verdadeiros pais. É a maior honra para mim dar isso para vocês. Em sua própria área e linhagem, cada um de vocês deve se tornar os verdadeiros pais. Eu não estou apenas teorizando agora, mas falando do caminho do princípio, através do qual tenho vivido e trilhado.
Eu tenho feito isto nos níveis individual, familiar, social, nacional, mundial e cósmico. Eu obtive vitória invencível em cada nível de realização. E assim eu declarei a liberação do indivíduo, família, sociedade, nação, mundo e cosmos. Agora estou declarando a liberação do próprio Deus. Você pode captar o significado desta formidável afirmação? Algumas pessoas exclamam que eu sou um herege por dizer tais coisas. Mas esperemos e vejamos quem Deus acredita que é herege. Cada missão que empreendemos deve ser realizada nos planos físico e espiritual. Qualquer coisa que estabeleçamos no mundo espiritual deve ser duplicada no mundo físico, e as realizações físicas devem então estar unidas com nossas realizações espirituais. Todo o mundo espiritual está na posição angélica. Portanto, para encontrar o elemento físico, eles devem trabalhar com o nível do mundo físico. Embora não seja centrado em Deus, este mundo é inestimável porque é somente aqui que você pode encontrar o que necessita. Quando você pode trazer seus filhos físicos junto com seus filhos espirituais, você está verdadeiramente no reino de Deus. No Jardim do Éden, filhos e pais podem desfrutar juntos na glória de Deus, libertos de qualquer contato com a queda. Estou declarando o padrão absoluto para vocês, membros da Igreja de Unificação. A menos que você encontre 3 filhos espirituais em 3 anos, você não está qualificado para a bênção. O ministério de Jesus estava precisamente focado nisto. Ele queria encontrar seus 3 maiores apóstolos e educá-los em fé, para que eles pudessem estabelecer o fundamento para suas famílias físicas aqui na Terra. Este era o desejo de Deus e também o desejo de Jesus, que Jesus reivindicasse seu trono e se elevasse para a posição de verdadeiros pais. Ao invés, Jesus se deparou com oposição e finalmente ele foi crucificado sem atingir isto. Jesus deve realmente vir de novo. Entretanto, se Deus fosse enviar Jesus da maneira predita pelos cristãos, nas nuvens do céu, não apenas o cristianismo se esmigalharia, mas o mundo inteiro também. A queda do homem não ocorreu no mundo espiritual, mas no mundo físico. A salvação deve também ocorrer no mundo físico. Ninguém pode falar sobre o reino do céu até que ele estabeleça o reino aqui na terra, pois sem estabelecer o reino aqui na terra, não haverá reino no céu. Jesus não levou as chaves para o reino de Deus com ele para o céu, mas as deixou aqui na terra. Jesus disse: "O que ligares, pois, na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus." Mateus 16:19. Sem entender o significado do mundo físico, não há como entender as Escrituras e o verdadeiro significado da Bíblia. Nós, membros do movimento de unificação, somos pessoas orgulhosas, escolhidos para a missão de Deus. Temos empreendido a liberação do mundo satânico e a declaração da glória e vitória de Deus diante do céu e da terra. Agora estou seguro de que vocês entendem que a restauração deve seguir através desse processo. Ninguém pode entrar no céu sem trilhar este caminho e cumprir este princípio. Os cristãos foram muito ingênuos ao pensar que acreditando em Jesus era tudo o que era requerido para acabar no céu, enquanto eles deixam este mundo inalterado. A ideia deles de um lugar garantido no céu é um conceito louco, que nunca pôde permitir ao homem cumprir a vontade de Deus. A partir do ponto de vista de Deus, este é um pensamento herético, e não o princípio do movimento de unificação. Nos últimos dias, a verdade parecerá ser uma mentira e mentiras parecerão ser a verdade. Isso é exatamente o que está ocorrendo hoje, não é? Embora eu represente a genuína bondade de Deus, o mundo pensa que eu sou algum tipo de monstro. Algumas pessoas até mesmo pensam que minha organização é pior do que a máfia. Eu estudei ciência e matemática, e a menos que tudo o que fazemos seja possível cientificamente, eu mesmo não o faria. Eu não sou um homem tolo com ideais cegos. Por que o mundo vem contra nós? A razão é muito simples. Eles estão com medo de nós. Judeus e católicos lutaram e mataram uns aos outros por 2000 anos, mas quando eu apareci, eles rapidamente se juntaram como aliados para fazer declarações contra mim. Sem nem mesmo me conhecer, algumas pessoas estão agora dizendo:
O reverendo Moon deve ser algum tipo de gigante, porque as denominações que eram inimigas antes, agora estão juntas como aliadas contra este único homem. Esta ocorrência é profética. Ao unirem-se contra mim, os judeus, católicos e protestantes demonstram que há espaço para a unidade entre as três crenças. Contudo, sem mim, não há como eles se tornarem unidos aos olhos de Deus. Devemos nos tornar o catalisador, pois é apenas com nossa bênção que eles têm a possibilidade de verdadeiramente se tornarem unidos. Nosso testemunho diligente é para um propósito dual. Estamos restaurando nossos filhos espirituais, é claro, mas também estamos restaurando nossos familiares. Nossos familiares mais próximos é o protestantismo, e nossos primos é o catolicismo, enquanto nossos primos distantes, contudo ainda também nossos familiares, é o judaísmo. As pessoas não religiosas do mundo são primos extremamente distantes. A restauração deles é o trabalho que o movimento de unificação está empreendendo. Eu expus completamente o significado externo do Dia dos Pais em seu contexto histórico. Mas eu ainda não falei de seu aspecto interno. Sua carne, sangue e ossos estão relacionados com Deus ou não? Não importa quanto você possa dizer sim, mesmo se seu sim traga o teto abaixo. Na melhor das hipóteses, poderíamos dizer que sua carne está apenas condicionalmente relacionada com Deus. Na realidade, não há nenhuma relação. Agora vocês me chamam de seus verdadeiros pais. Mas realmente vocês têm alguma conexão comigo? Minha carne tem alguma coisa com a sua carne? Meus ossos têm alguma coisa com os seus ossos? Meu sangue tem algum relacionamento com o seu sangue? Restauração de si mesmo é apenas condicional. Você nunca será capaz de pagar seu débito inteiro, mas pelas condições de restauração, você pode cumprir aquilo que exigiria 1 milhão de anos. Esse é um lindo segredo. Amor torna possível a restauração. Que condição faria isto possível? Dinheiro, poder, conhecimento, fé. Até mesmo a fé pode mudar desde a manhã até a tarde. Qual é a condição imutável pela qual você pode se relacionar com Deus e os verdadeiros pais? Vocês estão corretos. Somente o amor verdadeiro fará a conexão. Quando Jesus Cristo veio para este mundo como o Messias, ele tinha uma missão externa e uma missão interna. Sua missão externa era reger o mundo como o Messias, o Rei dos Reis, estabelecendo a soberania de Deus. Sua missão interna era muito terna, pois ele veio como o Pai da humanidade. Como Jesus pôde se elevar internamente? Ele não pôde se elevar para a posição de verdadeiros pais com poder ou realeza. Esses teriam sido sem proveito. Era somente através de um amor que fosse maior, mais profundo e mais amplo do que todo o amor que o mundo satânico pôde oferecer, é que Jesus pôde realizar sua missão. Como o Messias, Jesus pôde declarar que quem quer que o segue deve amá-lo mais do que qualquer um ou qualquer coisa, mais do que o país, pais, cônjuge ou filhos. Jesus não poderia se qualificar como o Messias a menos que ele fosse capaz de declarar tal coisa. A partir de seu desejo de declarar ao mundo o supremo amor de Deus, Jesus disse: "Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim." Mateus 10, 37. Ele era realmente o Messias, e ele sabia que era capaz de dar esse supremo amor para qualquer um que pudesse amá-lo acima de tudo o mais. Dando seu maior amor para Jesus, os cristãos são intitulados para herdarem o reino de Deus e o amor dos verdadeiros pais. Jesus realmente veio para fazer uma permuta de amor. Ele trouxe amor celestial e nós trazemos amor mundano. O amor de Deus é tão superior que seu amor não virá para você, a menos que você possa oferecer a Ele o melhor amor que pode dar. Neste intercâmbio de amor, você pode restaurar seu reinado eterno. Você herdará o reino visível que Deus possui externamente. Mas mais importante, ao amar mais a Jesus, você até mesmo pode possuí-lo, e realmente pode possuir a Deus. Quando você se aproxima de Jesus nesse tipo de amor, Ele responderá, e até mesmo Deus não terá escolha, a não ser responder a você. Este é um lindo intercâmbio, não é? Jesus declarou para seus discípulos e para o mundo que a menos que pudessem amá-lo mais do que qualquer coisa, eles não seriam dignos dele.
Essa é a mais extraordinária afirmação. Não há forma para que ele pudesse ser acusado de blasfêmia. Nós apedrejaremos você por blasfêmia, porque sendo homem, você se faz Deus. Finalmente ele foi crucificado. De certa forma, realmente Jesus estabeleceu o estágio para sua própria crucifixão, ao fazer afirmações que irritaram as pessoas o suficiente para que elas quisessem matá-lo. Suas afirmações eram certamente ambiciosas e enfáticas. Como as pessoas poderiam aceitar tais afirmações naqueles dias? Imaginem um esposo e uma esposa com um relacionamento muito profundo, ouvindo um dos sermões de Jesus, onde ele disse que a menos que eles o amassem mais do que seus próprios cônjuges, eles não seriam dignos dele. Vocês acham que o esposo viraria para sua esposa e diria: "Sim, ame-o mais do que a mim"? Qualquer esposo diria: "Esqueça-o. Você deve me amar mais. Você é minha esposa." O curso de Messias é um caminho verdadeiramente pedregoso. Mais e mais, Deus pede para ele fazer coisas impossíveis. Levantem suas mãos se vocês querem ser voluntários para se tornarem o Messias. Qualquer um que se voluntariasse deve ter alguma coisa errada com sua cabeça. O Messias deve ser capaz de comer suas próprias fezes e dizer: "Isto é tão doce como mel." Deus está continuamente pedindo para o Messias fazer de modo absoluto coisas insanas. Isto os desencoraja? Porque o amor pode estabelecer uma condição significante? É somente com a condição do amor que você pode pular os muitos milênios para a restauração. Deus fez o amor tão supremo que com o amor verdadeiro não há nada que não possa ser sobrepujado. O amor sozinho transcende o tempo e não conhece a história. No meio das pessoas eu vejo algumas mulheres idosas. Pense sobre aquele tempo de anos atrás quando vocês se apaixonaram pela primeira vez. Embora vocês estejam agora com 60 ou 70 anos de idade, isto está vivo como se fosse ontem, não é? O amor que foi experimentado muitas décadas atrás ainda está fresco e doce, e elas querem residir nele mesmo agora. Amor não conhece distância. Se seu amado está tremendo em um grosso pedaço de gelo no Polo Norte, você acha que seu amor seria congelado e enfraqueceria? Distância não faz diferença. O amor nunca pode ser confinado pelo tempo ou pelo espaço. Nem mesmo Deus pode revolucionar o amor verdadeiro. Desde o início até o final, do alfa até o ômega, o amor permanece o mesmo, para sempre imutável. Se este pequeno lenço fosse amor, ele teria maior valor aos amantes do que todo o continente da América do Norte. Isto não está certo? Somente esse amor eterno, sem limites de tempo e espaço, pode estabelecer a condição para você ser restaurado ao céu. Como Deus tem trabalhado para restaurar este amor verdadeiro? Não apenas a humanidade e os anjos, mas toda a criação foi afetada pela queda. Até mesmo a dignidade de Deus foi perdida. O trabalho de restauração significa trazer tudo o que se tornou decaído de volta para a unidade com Deus. Deus dividiu o período de restauração em diferentes segmentos. Na Idade do Velho Testamento, todas as coisas da criação se tornaram o mediador entre Deus e o homem. Por quê? Tudo se tornou de cabeça para baixo por causa da queda do homem. Originalmente, o homem estava destinado a estar muito próximo de Deus, mas após a queda, as coisas da criação estavam mais puras do que o homem, e assim, mais próximas de Deus. Por esta razão, o homem pôde alcançar Deus, somente se sacrificando simbolicamente através das coisas da criação. Além disso, Deus criou todas as coisas no mundo antes que ele criasse o homem. Por estas razões, a Idade do Velho Testamento foi o tempo no qual Deus estava restaurando todas as coisas. Primeiro, Deus teve que restaurar todas as coisas, antes que ele pudesse começar a restaurar seus filhos. Israel foi a nação na posição de servos. Através do judaísmo, as pessoas foram elevadas a partir do estado de pecadores decaídos para a posição de servos. Então, na Idade do Novo Testamento, Jesus Cristo veio como o Filho de Deus para trazer uma idade de grande transformação. Durante o tempo de vida de Jesus, as pessoas deviam ser elevadas a partir da posição de servo para a posição de filhos de Deus. Como servos de Deus,
a nação de Israel devia apoiar Jesus como o Filho de Deus, elevando-o à posição de soberano, e então para a posição de verdadeiros pais. A Bíblia se refere a Jesus como um grande mestre, mas não revelou a missão de Jesus como o Pai. Enquanto Jesus estava na terra, toda a providência de restauração poderia ter sido encurtada. O Filho de Deus veio para restaurar a verdadeira filiação e para elevar-se para a paternidade, educando o povo escolhido como filhos e filhas diretos, os verdadeiros herdeiros de Deus. Então toda a nação poderia ter sido elevada para a paternidade. Esse era o programa agendado de Deus. Entretanto, porque Israel não aceitou Jesus, ela não pôde avançar adiante, e ao invés de se tornar um sacrifício vivo, Jesus foi assassinado como um sacrifício no altar de Deus. Assim, Jesus realmente morreu para estabelecer o fundamento para a futura vinda do Messias. Através de sua própria morte, ele pagou a indenização e pavimentou o caminho para a segunda vinda do Messias. Mas começou a idade cristã do Novo Testamento. Quando o Messias vem, ele trará as pessoas da posição de filhos adotados para a posição de filhos e filhas diretos de Deus, e então elevar a humanidade para a verdadeira paternidade sob Deus. A segunda vinda do Messias será realçada pela obra dos verdadeiros pais. Esta será a nova idade mais brilhante, a consumação final da obra de Deus. Os verdadeiros pais serão os mediadores entre Deus e o homem, e todas as pessoas serão salvas, se tornando os filhos diretos de Deus e os verdadeiros pais da humanidade futura. Devemos edificar nosso próprio fundamento. O judaísmo era o fundamento externo nacional para Jesus, mas o cristianismo sustenta a responsabilidade para a segunda vinda do Messias. Além disso, o Messias está vindo em nível mundial. Portanto, o mundo livre cristão como um todo está na posição da nação de Israel. Quando esta situação está madura, você saberá que o dia do Senhor está próximo. Quando o trabalho messiânico é cumprido pelo mundo livre, então Deus assumirá a responsabilidade direta pelo mundo comunista. O processo de restauração nunca pode ser completado sem esta unidade mundial entre Caim e Abel. Atualmente, uma luta Caim-Abel está ocorrendo entre a Igreja de Unificação e as outras igrejas cristãs, e entre a Igreja de Unificação e a América. A restauração mundial pode ser acelerada após a Igreja de Unificação, e o cristianismo e a América encontrarem uma forma para se unificarem. Entretanto, porque o mundo livre se opôs a nós mesmos devemos reconstruir e nos colocar sobre nosso próprio fundamento. A história registra que o processo vertical de restauração da Idade do Velho Testamento era para a restauração de todas as coisas. A Idade do Novo Testamento era para a restauração dos filhos, e a Idade do Completo Testamento verá a restauração dos pais. Aqui na Igreja de Unificação, estamos restaurando horizontalmente os 6.000 anos bíblicos da obra de Deus em nosso tempo de vida. Dentro de nosso próprio movimento, estas 3 idades estão se desdobrando horizontalmente. Estamos estabelecendo uma esfera econômica. Em complemento temos filhos, e no centro temos os verdadeiros pais. Estamos restaurando nós mesmos todas estas coisas, e juntos estamos trazendo todas elas para Deus como uma oferta. Entretanto, este trabalho ainda não representa o reino. Somente quando Deus retorna nossa oferta para nós como uma bênção, o reino começará. Estou desdobrando esta providência em meu próprio tempo de vida. Após oferecer para Deus as esferas da economia, dos filhos e dos pais, a próxima fase a desdobrar será aquela da sociedade, e então a nação, o mundo e o universo. Eu vim para a América em 1972, e minha campanha de 3 anos e meio aqui era minha oferta para Deus de todas as condições necessárias na escala mundial. Minha oferta em escala mundial foi completada em 1976. Nova York é o centro simbólico do mundo, e nesta cidade estamos trabalhando firmemente para estabelecer nossa luta econômica. Todos os edifícios que possuímos em Nova York são parte desta providência econômica. Os edifícios sede, o edifício East Sun, o Centro Mundial de Missões, o edifício Tiffany e o Manhattan Center, como também todos os terrenos que possuímos em Tarrytown. Comparado com a riqueza do mundo, tudo isto é ainda pequeno, mas devemos oferecer tudo isto para Deus,
como o cerne de nossa oferta mundial. A energia do mundo deve ser mobilizada. Cada parte do dinheiro utilizado para restaurar a esfera econômica para Deus veio do sangue e suor de todos os nossos membros ao redor do mundo. Eu cumpri minha aliança com Deus. O ápice final desta oferta foi a turnê do Monumento de Washington. Esse foi o altar sobre o qual oferecemos para Deus tudo o que temos recebido. Eu quero que vocês saibam que 18 de setembro de 1976 foi o dia da oferta para o benefício do mundo. Centrando na providência mundial pela América, essa oferta foi feita em Washington, D.C., a capital da nação. As 5 raças do mundo estavam reunidas lá, proclamando simbolicamente: Deus, fizemos deste um altar de nós mesmos. Por favor, aceite todos nós. Esse dia de oferta foi o mais sério, mais divino e sagrado dia da história do mundo. Porque uma oferta pura foi feita nesse dia, a salvação do mundo está destinada a ser consumada. Nesse dia, todo o mundo espiritual declarou vitória. Todas as pessoas de Deus se uniram para declarar a vitória. A América deveria ter declarado vitória junto conosco, mas a América falhou em fazer isso. Muitas boas e importantes pessoas até mesmo me advertiram de que, pelo benefício da igreja, deveríamos ser um pouco mais quietos. Por que você quer fazer toda essa comoção de uma turnê em Washington? Até mesmo alguns de nossos líderes vieram para mim dizendo: Pai, isto será uma asneira. Já fizemos o Yankee Stadium e necessitamos de mais dinheiro, mais homens. É realmente impossível fazer isto este ano. Mas eu permaneci determinado. Esta é a confrontação de toda a minha vida. Eu darei meu suor, meu coração e minha vida para fazer isto. Eu decidi dar tudo. Eu mesmo, minha família, nossos membros e qualquer poder econômico que nosso movimento puder mobilizar. Tudo o que eu pudesse possivelmente dar para fazer com sucesso essa oferta para Deus em Washington. Este não foi realmente minha confrontação. Foi a confrontação de Deus. Eu sabia que Deus não poderia se arriscar em falhar em Washington, e eu sabia que Deus estava muito ansioso. Portanto, eu estava confiante que Deus viria em nosso auxílio, e eu tinha uma única convicção: teremos sucesso, obteremos vitória. Eu quero que vocês saibam que 18 de setembro de 1976 era como meu dia de execução. Eu profundamente me sentia como um criminoso que estava sentenciado à morte e estava seguindo para ser executado. Assim é como eu estava sério naquele dia, sério até a morte. Até 18 de setembro, eu completamente perdi a noção do tempo. Eu confundia meu café da manhã com o jantar e meu jantar com o café da manhã. O tempo fluiu em minha mente. Até mesmo em meu caminho para o banheiro, eu repentinamente me encontrava em um lugar completamente diferente, porque minha mente tinha dado um branco. Vocês não podem imaginar quão sério eu estava durante esta campanha. Somente Deus sabe. Como eu posso expressar para vocês a seriedade do 18 de setembro? A confrontação de Deus estava próxima. A confrontação de toda a luta de bem e de mal estava próxima. Todo o destino da Igreja de Unificação estava diante de mim nesse dia. A menos que todas as condições pudessem ser estabelecidas para o poder de Deus e todo o mundo espiritual serem conectados à Terra nesse dia, eu sabia que não teria sucesso. Eu estava totalmente sério. E eu fiz isto. A vitória desse dia foi um milagre. Foi um trabalho de Deus, não do Reverendo Moon ou da Igreja de Unificação, que tivemos sucesso em Washington. Um extraordinário número de pessoas veio. Todo o evento foi totalmente lindo. Sem chuva ou acidentes, tudo estava lindo desde o início até o fim. Vocês acham que poderia ser a obra de homens? Não, foi a obra de Deus. Essa vitória estabeleceu uma nova tradição. Não importa o que possa ocorrer para a América no futuro. Ninguém pode remover essa pegada que eu imprimi fortemente em Washington, no 18 de setembro de 1976. Uma criança foi perdida nesse dia, e anúncios foram feitos por toda Washington. Havia um profundo suspense enquanto as pessoas imaginavam o que teria acontecido com a criança que havia vindo para a turnê do Reverendo Moon. Mas ela foi encontrada em 3 dias, feliz e bem. Eu senti que ela simbolizava o mundo perdido e vagando que deve ser restaurado.
Ela foi um lindo símbolo de ressurreição. Quando eu vim para a América, eu era um homem solitário. Enquanto eu cruzava o Oceano Pacífico, eu orei para Deus, jurando que a missão seria cumprida. 3 anos e meio mais tarde, através da vitória no Monumento de Washington, minha oração foi respondida. Eu fui capaz de cumprir meu juramento e aliança com Deus. Depois disso, eu pude declarar a liberação. Em 4 de outubro de 1976, eu declarei o Dia da Vitória do Céu como um passo de liberação. No aniversário dos verdadeiros pais, 23 de fevereiro de 1977, eu declarei que todo o céu e terra, o mundo espiritual e o mundo físico juntos, devem ser perdoados. Perdão e liberação agora foram declarados. A nova idade amanheceu. O novo calendário iniciou. O ano 1 foi pronunciado. Este particular 18º, Dia dos Pais, é um dia muito significante e extraordinário por estas razões. Agora, centrando em minha missão, você pode começar a ver como a Igreja de Unificação evoluiu. Qual missão estamos perseguindo e aonde iremos? Vocês sabem por que necessitamos de fundos. A esfera econômica representa todas as coisas da criação que estiveram gemendo na realidade satânica. Obtendo esta esfera para o lado do céu, por nossas próprias mãos e nosso próprio suor, estamos estabelecendo a condição para restaurar todas as coisas da criação. Amor é a chave. Eu estou trabalhando mais duro do que qualquer presidente de companhia no mundo. Eu me esforçarei ainda mais duro e serei mais vitorioso do que qualquer outro na história. É o amor de Deus e o amor da humanidade que faz isto possível. Em nome de Deus, eu quero quebrar todos os recordes já estabelecidos. Até mesmo mais do que eu amo meus próprios filhos, eu amo cada um de vocês como filhos e filhas diretos. Eu os assisto mais proximamente do que vocês compreendem e procuro nutri-los para que possam crescer como gigantes aos olhos de Deus. Por que eu cuido de vocês tão profundamente? Eu sei muito bem que não apenas os cristãos, mas todo o mundo religioso está se destruindo. Vocês são as pessoas que substituirão aquelas que foram perdidas, herdando o fundamento e missão daquelas pessoas. Vocês são muito preciosos aos olhos de Deus, e eu quero derramar meu coração para vocês. Eu sou de um país pobre, mas mesmo quando eu vim trabalhar na América, a mais rica nação do mundo, eu não gastei dinheiro americano para fazer avançar este movimento ao seu nível atual. Ao invés, pessoas muito mais pobres do que os americanos deram o dinheiro com o qual eu tenho educado os americanos e estabelecido as igrejas americanas. Porque a América é vitalmente importante para Deus. Eu me determinei a amar a América mais do que meus próprios filhos, mais do que meu próprio país, mais do que a própria Ásia. Deus ama profundamente esta nação e tem feito mais, e se sacrificado mais por este país do que por qualquer outro país do mundo. Qual é o papel da América? Eu nunca direi. Vocês devem me pagar por isso. Ao invés, a América deve sair para o mundo, para os 6 continentes e 5 raças da Terra, e dar de si e de sua riqueza. 4 bilhões de pessoas estão esperando pelo toque da mão da América. Vocês devem sair e servi-los. Se a América tiver sucesso nesta missão, então a glória desta nação será surpreendente e não terá fim. Então a América permanecerá como a nação mais próspera na Terra. Amor é a chave. É somente o amor que conectará todas as coisas e as trará ao altar de Deus. Quando isso acontece, Deus girará ao redor e dará de volta tudo para vocês, como sua bênção. Isso marcará o início do reino de Deus na terra. Esse é o propósito pelo qual eu vim. Não importa o que as pessoas de fora de nossa igreja possam ter dito. Não importa que perseguição ou dificuldade o mundo possa ter dado para mim, eu nunca percebi isso. Ao invés, eu tenho estado tão ocupado dando tudo para construir esta missão. Enquanto os americanos desfrutam de pão e carne, muitos de nossos membros nem mesmo desfrutam de um copo de leite, mas têm somente água. Enquanto os jovens americanos estão inertes e buscando prazeres e descanso, vocês e eu temos dado totalmente de nós mesmos. Muitos dos grandes líderes da América têm sido aplaudidos, respeitados e recebido glórias. Mas ao invés de receber glória e respeito,
Eu tenho recebido perseguição, maledicência e ridicularização. Mesmo sob estas circunstâncias, eu sobrevivi. Eu vim para a América para a liberação desta nação e eu estava pronto para a prisão se necessário. Eu estou pronto e disposto a dar minha vida pelo benefício desta nação. Atualmente eu sou um homem miserável aos olhos das pessoas. Eu ando um caminho humilde, mas eu farei isto somente pelo benefício de Deus. Vocês acham que Deus sempre permanece em silêncio enquanto a América ridiculariza e persegue seu profeta? Não. Deus poderia então procurar vingança. Eu oro para Deus. Não libere sua vingança. Estes são os membros da Igreja de Unificação. Olhe estes lindos e brilhantes rostos. Eles são a esperança da América. Por causa deles, o Senhor não perdoaria esta nação? Essa tem sido minha oração. A América se tornou devedora para Deus, devedora para comigo e devedora para com vocês, a Igreja de Unificação. Algum dia a América pagará tudo de volta. Por favor, me entendam. Eu amo vocês, mas eu não posso aliviar para vocês. Sob as circunstâncias, isso não seria a expressão de amor. Eu tenho que me tornar uma pessoa cruel desta forma, empurrando-os para o campo de batalha. Eu quero que entendam o que estou fazendo e o motivo, e quero que vocês me apoiem. Se a América tivesse me apoiado com sua imensa riqueza, mesmo a um grau mais leve, vocês não teriam que sair para restaurar material com tanta luta. Se a América tivesse livremente me apoiado dando seus jovens, de tal forma essa negatividade não teria se nutrido e se espalhado, boas pessoas teriam livremente se unido a nós, e vocês não teriam que sair para testemunhar com tanto esforço. Entretanto, a América falhou em responder de ambas as formas. Eu clamei em oração para Deus, jurando e prometendo que cada dólar feito por nossos membros representava cada centavo da riqueza americana, e que cada novo membro que se unisse a nós representava toda a população desta nação. Deus, honre seus esforços, honre seus sucessos, honre seus sacrifícios. Deus, cada um de nossos membros está assumindo o papel da América. Cada dólar que vocês ganham deve brilhar com suas lágrimas. Tal dinheiro é mais precioso do que qualquer quantidade de dinheiro obtido em negócios. Cada membro que vocês trazem deve ser o fruto de seu suor e sangue e de trabalho duro. Não se preocupe, o governo americano não tem como resistir a mim. O tempo virá quando eu seguirei voluntariamente. Se eu fosse embora, eu sei que cada um de vocês não sentiria mais atração pela América, mas iriam querer me seguir. Como eu poderia deixar este país neste momento? Se eu mandar embora todos os membros japoneses e europeus, é claro que esta nação afundaria como um navio sem um capitão. Vocês querem assistir esta nação morrer ou não? Vocês entendem claramente por que devemos seguir este caminho, o propósito pelo qual estamos aqui e o significado da palavra que deveríamos ter realizado? Logo que nasceram, vocês vieram sob a linhagem satânica. Se não tivesse ocorrido a queda, todos vocês teriam nascido de Deus. Mesmo tendo nascido primeiro, segundo ou terceiro, cada um de vocês seria um filho de Deus. Ao invés, todos vocês estão destinados a nascerem novamente. Através do amor de Deus, vocês serão renascidos no nível de servo, filho adotado, filho verdadeiro e, finalmente, centrado em Deus, paz, sem pecado. Então, vocês herdarão todas as coisas. Devemos dar renascimento para o mundo criado, para o mundo angélico, para os filhos de Deus e para os pais centrados em Deus. A partir daí, devemos expandir nosso território para o nível mundial, seguindo além da realidade satânica em nível mundial, e até mesmo dando renascimento para todas as coisas na escala universal. Caim e Abel devem se unir. Desde a queda do homem, todas as coisas foram derrubadas, mas estamos revertendo o processo da queda para fazer todas as coisas serem elevadas. Deus e Satanás estão intensamente disputando um cabo de guerra sobre os filhos de Adão e Eva. Adão e Eva foram diretamente reivindicados por Satanás, e Deus postergou sua esperança para eles. O anjo estava destinado a estar sob o domínio de Adão, mas isto se tornou invertido através da queda, e Satanás, o servo, controlou Adão.
Caim, como o irmão mais velho, nasceu na posição de Satanás, enquanto Abel nasceu na posição de Adão, representando o lado de Deus. O canal original de comando poderia somente ser restaurado por um reverso do domínio no qual o irmão mais jovem assume a posição do irmão mais velho, assim colocando de volta o arcanjo no nível de servo. Os manchados pais decaídos poderiam então ser restaurados no fundamento da vitória de Abel. E o imaculado Adão aperfeiçoado, então, viria como o Messias. Os filhos de Deus teriam então nascido dentro dessa linhagem. No Jardim do Éden, havia apenas a família de Adão. Portanto, se essa família fosse restaurada, todas as coisas teriam sido feitas. Deus pretendia completar esta providência dentro de 3 gerações e então enviar o Messias. Nesse tempo, o Messias teria estabelecido os verdadeiros pais, e o restante dos membros da família teriam sido enxertados em sua linhagem, restaurando toda a família de uma vez. Esta era a providência da família de Adão. Entretanto, Caim assassinou Abel, criando uma repetição do ato decaído no qual o arcanjo assassinou Adão, ao invés de obedecê-lo. O ato de Caim multiplicou as consequências da queda. A divisão e luta entre o lado Caim e o lado Abel tem sido perpetuada do nível familiar para os níveis tribal, nacional e mundial. E a história humana tem sido a história de lutas. As lutas humanas somente trouxeram maior divisão, e porque o domínio de Satanás se expandiu para cobrir o mundo inteiro, a restauração teve que se estender para os confins da terra. O cabo de guerra que começou com Caim e Abel se expandiu hoje ao nível mundial. Deus está puxando seu mundo e Satanás está puxando seu mundo. Deus está puxando Abel e Satanás está puxando Caim. Entretanto, se a vontade de Abel para puxar se torna forte o suficiente, Deus pode até mesmo puxar Caim de toda forma para o seu lado, não deixando nada mais para ser restaurado. A providência de Caim e Abel é para o mais jovem atingir a posição do mais velho, e o mais velho assumir a posição do mais jovem. Este processo de restaurar a primogenitura para o lado de Deus deve ser realizado em escala mundial. Deus esteve obtendo vitórias através de lutas celestes, lentamente recuperando as coisas de volta à sua ordem original. Através do processo de reversão, Deus iniciou seu trabalho seguindo até o fim, trazendo tudo de volta para sua consumação no centro. O mundo religioso de hoje está na posição de Abel, o irmão mais jovem, enquanto o mundo não religioso está na posição de Caim. Caim sempre procurará perseguir Abel, e por toda a história o mundo religioso sempre esteve sendo perseguido. Caim sempre reivindica que Abel deve se submeter a ele, mas o mundo religioso responde: não, nós representamos Adão, e você representa o anjo. Você deve nos seguir. Sempre o mundo satânico assume a iniciativa de suprimir o mundo religioso, e sempre há luta. Se as condições necessárias tivessem sido cumpridas na família de Adão através da unidade de Caim e Abel, tudo teria sido completamente realizado horizontalmente em uma família. Mas isso falhou, e a restauração inteira se tornou vertical, descendo através da história e se expandindo além das fronteiras dos níveis, como a família se expandiu para a tribo para a nação e a nação para o mundo. Caim e Abel devem se tornar uma unidade. Aos olhos de Deus, não havia diferença entre Caim e Abel quando eles nasceram. Somente por causa da queda, havia uma vasta diferença no significado de suas posições como filho mais velho e filho mais jovem. O definitivo domínio no mundo deveria começar com as posições de Caim e Abel unidas em uma. Vocês conhecem a história do Velho Testamento de que a providência de Caim e Abel, que falhou na família de Adão, continuou através de Esaú e Jacó, e também através dos filhos de Tamar, Pérez e Zerá. A continuação da providência para o irmão mais jovem, obter a primogenitura de seu irmão mais velho, foi consumada em todos os níveis, e até mesmo no ventre da mãe. A partir desta linhagem, Jesus nasceu. Caim e Abel nasceram separadamente, enquanto Esaú e Jacó nasceram juntos como gêmeos. Como gêmeos, eles eram mais próximos em seu relacionamento do que Caim e Abel. Por que Jacó foi abençoado? De acordo com a descrição da Bíblia,
Ele era um homem esperto que mentiu para seu irmão mais velho e para seu pai, tramando com sua mãe para obter a primogenitura de Esaú. Por que Deus pôde continuar a abençoá-lo nesse caso? Rebeca, sua mãe, também decidiu iludir seu esposo e filho. No jardim do Éden, Eva decidiu iludir tanto seu esposo como também Deus, e este duplo engano trouxe a queda. Eva não ouviu a Deus, mas ouviu Satanás, e mentiu para seu próprio esposo. Ela mentiu para 2 gerações, pai e filho. Na restauração, Rebeca assumiu a posição de Eva, mentindo para seu esposo e seu filho para o propósito celeste de auxiliar Jacó a restaurar a primogenitura. Através de seu ardente desejo de cumprir a obra de Deus, Rebeca foi capaz de se restaurar para a posição de mãe no lado de Deus e ajudou a restaurar Jacó como um filho no lado de Deus. Passo a passo, Rebeca cooperou com seu filho celeste para restaurar todas as coisas. Estudiosos bíblicos são confrontados com uma questão insolúvel de moralidade no curso de Jacó. Ele era um homem esperto e um caloteiro. Contudo, a Bíblia indicou que Deus continuamente o abençoou. Por quê? Sem conhecer o profundo significado da providência de Deus, não há como entender. Quando Isaque estava próximo da morte, ele abençoou Jacó, acreditando que Jacó era na verdade Esaú. Quando mais tarde, Esaú foi receber a bênção de seu pai, ele descobriu a armação de Jacó, e ele exigiu: "Porventura tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai." Gênesis 27, 38. Mas Isaque insistiu: "Eis que o tenho posto por Senhor sobre ti. Que, pois, poderei eu fazer por ti, meu filho?" Gênesis 27, 37. Jacó era um homem de sabedoria, e a fim de evitar a acusação de seu irmão mais velho, ele já tinha condicionalmente obtido a primogenitura de seu irmão mais velho, negociando-a com uma sopa de lentilhas. Falando estritamente, Esaú não tinha direito de ficar zangado, pois ele mesmo já havia vendido sua primogenitura. Mesmo assim, Esaú estava consumido por ira e se determinou a matar Jacó, tal como Caim havia matado Abel. Entretanto, Rebeca novamente auxiliou Jacó, e ele escapou do perigo. Se Isaque realmente tivesse dado para Esaú a bênção dada para Jacó, então Deus não teria uma condição para estar ao lado de Jacó, e a confusão teria emergido na providência. Entretanto, Deus estava sempre com Jacó, e através dele a providência de Deus foi cumprida com sucesso pela primeira vez. Todas as condições para a restauração física foram encontradas e realizadas. Após uma aventura de 21 anos em uma terra estrangeira, Jacó retornou para Canaã. Na sua viagem, Jacó foi confrontado no val de Jaboque por um anjo que representava Satanás. A queda do homem veio quando um anjo subjugou um homem. Por isso, na restauração o homem deve subjugar o anjo. Por esta razão, Deus enviou o anjo para confrontar Jacó, esperando que Jacó vencesse não apenas fisicamente sobre Esaú, mas também espiritualmente sobre o anjo. Fazendo assim, Jacó pôde restaurar o homem para sua posição apropriada e trazer o anjo para sua posição apropriada de servo. Quando Jacó enfrentou o anjo no val do Jaboque, ele teve que dar todo o seu coração e alma, até mesmo mais do que durante seus 21 anos de servidão em Harã. Realmente, Jacó estava determinado até mesmo a morrer, e apesar da pancada em sua coxa, ele não hesitou, mas continuou em sua luta. O anjo finalmente reconheceu que ele não poderia prevalecer contra Jacó e o abençoou, dizendo: "Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque tens lutado com Deus e com os homens e tens prevalecido." Gênesis 32, 28. Qual foi a vitória de Jacó? Jacó obteve uma vitória espiritual sobre o mundo dos anjos. Deste momento em diante, Jacó foi auxiliado não apenas por Deus, mas pelo mundo angélico, em tudo o que ele foi escolhido para fazer. Espiritualmente, Satanás não pôde auxiliar Esaú, quando ele confrontou Jacó após 21 anos de separação, e Esaú teve que abraçar seu irmão. Vocês se lembram que Esaú recebeu uma grande quantidade de presentes
quando Jacó livremente deu suas conquistas de 21 anos. Qual é o significado deste ato? Ao fazer isso, Jacó estabeleceu a condição pela qual nós também podemos comprar nossa primogenitura através de dar toda a nossa fortuna. Somente após todas as pessoas verdadeiramente religiosas terem dado suas riquezas materiais para o mundo satânico, e ao fazer isso, não poderiam apenas obter o mundo satânico, mas também obter sua primogenitura. Jesus também desistiu de tudo, não possuindo nada por toda a sua missão. Uma vez que vocês conhecem o princípio, a Bíblia de repente se torna muito lógica. A restauração de Caim e Abel foi completada pela primeira vez através das vidas de Jacó e Esaú. Deus obteve sua primeira vitória na terra no momento em que os dois irmãos se tornaram uma unidade e Esaú abraçou Jacó. Através de sua unidade com Jacó, Esaú e seus descendentes também receberam a bênção de Deus. Esaú nasceu na posição de Satanás, mas durante o processo de restauração, Esaú cooperou com Jacó, apesar de não ser de boa vontade. E quando Esaú recepcionou Jacó, as duas posições foram restauradas, e Deus pôde estender uma bênção igual para Esaú, além da preparação da linhagem de Jesus. Jacó e Esaú tinham cerca de 40 anos quando finalmente cumpriram a vontade de Deus. Entretanto, seu sucesso apenas afetou aquelas pessoas dessa idade, ou os mais velhos. Ninguém abaixo da idade de 40 anos poderia se beneficiar por este processo na restauração. Deus preparou outro passo em sua providência que protegeria seus filhos desde o período de sua vida no ventre da mãe até a idade de 40 anos. Esta providência devia ser selada dentro das próximas 3 gerações dos descendentes de Jacó. Judá era o 4º filho de Jacó, e o filho de Judá se casou com uma mulher cujo nome era Tamar. De acordo com a tradição judaica, se um filho morre sem deixar filhos, seu irmão deve agir como um esposo para a esposa do irmão morto, para que a linhagem do irmão morto pudesse continuar. Tamar não teve filhos quando seu esposo morreu, e quando o próximo irmão se recusou em cumprir sua responsabilidade, ele morreu. Entretanto, o 3º irmão não foi dado para Tamar, quando ele alcançou idade suficiente, e Tamar viu que ela não tinha esperança para ter filhos. Ela sabia que sua missão era continuar a família de seu esposo e de Judá, seu pai. E ela finalmente decidiu sacrificar até mesmo sua honra, a fim de cumprir a vontade de Deus. Se disfarçando como uma prostituta, Tamar atraiu o sogro para ter um relacionamento com ela. Sem saber que ela era sua nora, Judá consentiu. A fim de salvar sua vida pelo benefício de seu filho, Tamar pediu a Judá por seu cinto e cajado, como uma promessa de pagamento, e os confiscou. 3 meses mais tarde, quando se tornou óbvio que a sábia Tamar estava grávida, ela foi trazida diante de Judá para ser julgada. Naquele tempo, o adultério era punível com morte. Vocês podem imaginar a ira de Judá. Tragam ela e deixem-na ser queimada. Mas ela respondeu: do homem a quem pertencem estas coisas eu concebi. Gênesis 38, 25. E ela trouxe as coisas que Judá havia dado a ela em seu juramento. O homem caiu através de fornicação, assim porque Deus utilizaria mulheres adúlteras na providência. Tamar foi um exemplo de como Deus frequentemente utilizou mulheres de caráter incomum na restauração. Elas estão em uma posição satânica, mas se negam completamente sua natureza satânica quando chamadas por Deus, então elas podem ser restauradas de um extremo para o seu oposto. Deus selecionou seus campeões a partir das situações mais miseráveis. Tamar era uma mulher correta, e embora ela estivesse em uma posição originalmente pecaminosa, ela se dedicou completamente para a missão de Deus, arriscando sua vida, honra e prestígio. De forma paralela ao modo em que Eva mentiu para Deus e para seu esposo para causar a queda, Tamar enganou seu sogro e seu futuro esposo, o 3º irmão de seu esposo original. Ela estava em uma posição de reverter a posição de Eva, revertendo as ações de Eva. A coisa significativa é que ela arriscou sua vida para fazer a vontade de Deus. Tamar concebeu gêmeos, e neste caso, a luta de Caim e Abel começou dentro de seu próprio ventre. A Bíblia registra como os gêmeos de Rebeca também lutaram dentro do ventre de sua mãe.
Ela orou para Deus para entender o que estava acontecendo, e Deus respondeu a ela dizendo: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço. Gênesis 25, 23. Definitivamente Jacó obteve a primogenitura de seu irmão mais velho, Esaú. Quando veio o tempo para os filhos de Tamar nascerem, a luta ocorreu exatamente dentro do ventre dela. O primeiro filho começou a sair, e a parteira amarrou uma fita vermelha ao redor do pulso da criança. Esse sinal prefigurou o surgimento do comunismo nos últimos dias. Entretanto, antes que o primeiro filho pudesse nascer, houve uma luta, e o irmão mais jovem puxou o outro de volta para dentro, e ele mesmo nasceu primeiro. Esse filho foi chamado de Pérez, e o outro foi chamado de Zerá. O resultado desta luta foi que pela primeira vez a restauração de Caim e Abel ocorreu dentro do ventre da mãe, tendo o irmão mais jovem subjugado seu irmão mais velho antes mesmo do nascimento. A extraordinária ação de Tamar limpou a linhagem de Judá e preservou intacto da invasão satânica, o momento da concepção. Fundamento de Maria. Através da vitória de Jacó e de Tamar, Deus pôde reivindicar um fundamento que atravessou toda a vida do homem. Jesus nasceu na linhagem de Judá, e Satanás não tinha maneira para invadir sua vida, porque o processo de limpeza já estava completo. Jesus veio anos após a providência de Jacó e Tamar, porque Deus havia esperado que o fundamento nacional fosse estabelecido. Condições foram todas cumpridas no nível familiar no tempo de Jacó, Tamar e Judá. Mas Deus necessitava criar um fundamento para receber o Messias dentro de uma nação, que ele poderia obter vitória entre as nações satânicas. Finalmente, após 2000 anos, Deus escolheu mais uma mulher, cujo nome era Maria. Maria foi uma mulher revolucionária de fé, que pôde seguir as táticas revolucionárias de Deus. Porque a queda do homem veio através do arcanjo, era necessário um anjo para auxiliar Maria, trazendo a ela a revelação de Deus. Maria acreditou completamente no que o anjo disse a ela sobre sua missão, que ela conceberia, que o filho seria grande e santo, e que seu nome deveria ser Jesus. A situação de Maria era paralela à situação de Eva no Jardim do Éden antes de sua bênção. Maria e José estavam noivos, mas não casados ainda. Adão e Eva também estavam em um período de noivado enquanto estavam crescendo. Um anjo trouxe Eva para um ato decaído, mas um anjo trouxe Maria para a realização da providência celeste. Maria também estava em uma posição de enganar seu esposo e seu pai. Vocês acham que Maria pôde discutir com seu pai ou com José sobre como ela devia conceber seu bebê? Ela estava arriscando sua vida, porque naqueles tempos, uma mulher adultera devia ser apedrejada até a morte. Maria foi a terceira mulher a ser escolhida por Deus desta forma. Através das vitórias anteriores de Rebeca e Tamar, todas as condições satânicas haviam sido limpas da linhagem de Jesus. E embora Maria concebeu Jesus sem casamento, Satanás não pôde acusá-la. Mesmo dentro do ventre de sua mãe, Jesus já era o Filho único de Deus, e após seu nascimento todas as coisas que ele fez, era com a autoridade de Filho de Deus. Os eventos registrados na Bíblia sempre confundiram o mundo. Por exemplo, na genealogia de Jesus, os nomes de 4 mulheres que evitaram os laços do matrimônio estão registrados: Tamar, Ruth, Betsabá e Maria. Outra questão intrigante era porque o filho mais velho frequentemente estava na posição de ser amaldiçoado por Deus. Sem entender a profundidade do princípio, não há explicações lógicas para estas coisas. Jesus estava na posição de Adão sem pecado no Jardim do Éden. Deus pretendia que Adão vivesse sozinho toda a sua vida no Jardim do Éden? Não. Da mesma forma, Jesus estava destinado a criar sua própria família através da restauração de sua noiva. A família de Jesus devia se tornar a pedra angular do reino de Deus, criando a nova linhagem de céu e terra como o centro do universo. O Filho de Deus veio sozinho, mas ao restaurar sua noiva e seus filhos de Israel, e estabelecendo Israel como sua própria nação, Jesus poderia ter restaurado completamente o mundo. Mas Jesus foi crucificado, e
e não pôde deixar o fundamento do pai e da mãe da humanidade estabelecido aqui na Terra. Sem os verdadeiros pais aqui na Terra, como alguém poderia ser renascido para a vida terrena? Em primeiro lugar, como você pode nascer sem pais? Como receber salvação física? 40 dias após a ressurreição de Jesus, o Espírito Santo desceu do céu. O que é o Espírito Santo? Após a morte de Jesus, sem instalar a si mesmo e sua noiva como os verdadeiros pais da humanidade na Terra, o conceito de Deus dos verdadeiros pais ficou confinado à realidade espiritual. Jesus veio como a manifestação do conceito de Deus de verdadeiro Adão, mas ninguém foi elevada como a manifestação do conceito de Deus de Eva. Por esta razão, o Espírito Santo vem no papel de mãe espiritual. A Bíblia descreve o Espírito Santo como sendo como fogo, ou água, ou como um pombo, porque ele está sem forma. Mas o papel do Espírito Santo é esse de um espírito materno. O Espírito Santo serviu como o ventre de uma mãe espiritual, abraçando e cobrindo completamente os cristãos e dando renascimento espiritual. O Espírito de Jesus como o Pai, junto com o Espírito Santo, pôde trazer o poder de renascimento para os cristãos. Nenhuma ressurreição espiritual pode ocorrer até que alguém verdadeiramente receba Jesus e o Espírito Santo. Deus nunca pretendeu que o nascimento físico e o nascimento espiritual ocorressem separadamente, mas Jesus não pôde estabelecer total salvação 2000 anos atrás, e deixou apenas o poder da salvação espiritual aqui na Terra. Ele deve vir novamente para a Terra para completar a porção de sua missão deixada irrealizada naquele tempo. Um fenômeno incomum está ocorrendo dentro da Igreja de Unificação. Vocês estão buscando ser reconhecidos pelos verdadeiros pais. No mais profundo de seus corações, vocês querem se tornar uma unidade com eles. Sem fazer isto, vocês não podem receber completa restauração e renascimento. Fisicamente, é impossível se tornar uma parte dos verdadeiros pais, mas através de seu amor, sua total unidade com eles será reconhecida pelo céu. Vocês alguma vez já sonharam sobre tal princípio? Eu quero que vocês compreendam profundamente que o surgimento dos verdadeiros pais não ocorreu de repente como o raiar de uma manhã. Milhares e milhares de anos se passaram através dos quais Deus derramou suor, sangue e lágrimas para estabelecer o fundamento necessário de acordo com seu princípio e agenda. Contudo, este trabalho foi continuamente impedido pelas falhas humanas. Eu desbloqueei os profundos segredos do céu e da terra e determinei de forma pioneira o caminho além do nível no qual todas as figuras providenciais sofreram ou realizaram anteriormente. Figuras como Noé, Abraão, Jacó e Jesus. Eu aprendi exatamente o que eles cumpriram e o que eles deixaram irrealizado. Eu sabia desde o início que, a menos que estabelecesse meu padrão mais elevado do que todas aquelas figuras providenciais, eu não poderia realizar o papel de verdadeiros pais em coração e amor. Eu agora tenho sucesso além do nível que eles estabeleceram em termos de coração e amor. Desde o início eu sabia pelo que procurar, o que pedir e pelo que lutar. Toda a confusão e caos da história devem ser resolvidos. Eu vim como um médico para operar, endireitar os problemas da humanidade dentro do mais curto tempo possível de 30 anos, e para completar o fundamento sobre o qual a história de Deus pudesse iniciar e toda a humanidade pudesse ser trazida de volta à vida. Este é o milagre dos milagres. O que vocês teriam feito se eu não tivesse vindo? Exatamente agora, eu pareço miserável aos olhos do mundo. Eu tenho desbloqueado os mais importantes segredos da vida e os tenho livremente dado como um presente para o mundo. Contudo, ao invés de receber a gratidão do mundo, recebo ridicularização. Vocês são a única esperança de Deus. Vocês são minha única esperança. Entretanto, sendo que suas vidas antes foram tão pecaminosas, vocês nunca podem merecer a bênção de Deus na Igreja de Unificação sem totalmente mudarem a partir de sua anterior filosofia e forma de vida. Quem herdará minha missão? Suas vidas devem ser diferentes de ontem. Vocês precisam ser recriados a cada dia. Vocês mudarão hoje? Neste Dia dos Pais, vamos esquecer o que vocês tenham feito no passado, pois o que conta é aquilo que vocês fazem hoje e farão amanhã.
corajosamente assumam a responsabilidade que Deus confiou a vocês. Corajosamente se desafiem para cumprir esta missão. Eu quero que vocês saibam que através de vocês, Deus mudará a história da humanidade. Eu não estou proferindo esta mensagem de hoje somente para seu benefício. Minha plateia é o mundo, a história e o mundo espiritual. Eu estou falando para o mundo, e cada pessoa aqui na Terra deve ouvir esta palavra no devido tempo. Todo o mundo espiritual está ouvindo exatamente agora. O mundo inteiro estará sem a desculpa de que não me ouviram. Minha explicação da Bíblia soa como uma mentira, ou é a clara e efetiva verdade. Se as 240 milhões de pessoas da América e os cristãos do mundo pudessem realmente se humilhar para ouvir a verdade, não haveria forma que eles pudessem dizer: Reverendo Moon, você está procurando enganar e eu não confio em você. O poder da verdade unirá os homens. Eu estou muito ansioso neste tempo. Deus queria que eu tivesse cumprido este nível de realização na idade de 40 anos. Contudo, agora, eu estou com quase 60 anos. Eu estou ansioso em recuperar estes 20 anos declarando a verdade de Deus para que o mundo que está destinado à morte possa ver algum sinal de esperança pela restauração. Ainda não é muito tarde, mas a América e o mundo devem se arrepender. Deus ainda quer abençoar a América. Ninguém jamais imaginou que o surgimento dos verdadeiros pais pôde ser tão difícil e precário. Para alcançar isto, eu tive que perseverar e superar a impossível oposição. Quero que vocês herdem estas experiências de mim. A menos que herdem este coração de mim, vocês não terão nada o que fazer no lugar onde eu resido e onde Deus reside. Quando eu morrer, perguntarei para Deus: há alguém que amou mais o Senhor? Há alguém que amou mais o mundo? Há alguém que se doou mais plenamente pelo benefício do mundo? Pai Celeste, o Senhor pode nominá-lo? Não há outra pessoa. Por isso, quero viver mais porque ninguém pode me suceder em minha situação. Eu oro que entre vocês, alguém possa vir à frente e dizer: Pai, eu posso herdar sua missão. Eu sinto exatamente como o Senhor. Eu sou outro Reverendo Moon. Deixe isto comigo. Minha oração é ver ao menos uma única pessoa como essa entre vocês. A maior bênção, o maior presente que Deus poderia me dar, seria ver tal homem. Essa pessoa dirá: Pai, eu não apenas igualarei seu próprio recorde, eu excederei seu recorde para que possa haver glória, e o sábado para o Senhor e para Deus. Se muitos de vocês sentem assim, então realmente esta é a glória e a vitória do dia dos verdadeiros pais. Vocês podem jurar neste salão sagrado: Deus, eu faço ao Senhor minha aliança, meu juramento, de que nunca o deixarei, que perseverarei, até mesmo mais do que o próprio Pai perseverou, e com minhas mãos sua missão será feita. Este mundo verá a ressurreição e a saúde por causa de mim. Se esse é o juramento que você pode fazer, então este é o lugar onde Deus descerá e terá grande alegria. Aqueles que podem solenemente jurar este sério e muito difícil compromisso ainda aqui na Terra, levantem as mãos. Obrigado. Com este pensamento e convicção, vamos nos alegrar neste Dia dos Pais. Deus abençoe vocês. Obrigado por tudo.